Fórum Mundial, que vai começar hoje, né? A Marina Silva vai ser a representante do Brasil, então diversas autoridades econômicas do mundo, vai ter representantes de todos os países do mundo, vão ter representantes dos principais órgãos multilaterais, como FMI, Banco Mundial e tudo mais, para falar e para discutir aí os problemas mundiais, né? E antes de sair, né, algumas entidades, por exemplo, como a Oxfam, elas divulgam importantes relatórios aí durante esse fórum, né? E ela já deu uma antecipação que ela vai divulgar hoje, né? O fórum deve começar hoje à tarde, então hoje vai ser divulgado o relatório completo, até se der tempo a gente pode até trazer mais coisas do que esse relatório está trazendo, né? Mas ele já deu alguma prévia e está falando que, por exemplo, aqui no Brasil, 63% da riqueza, ou seja, 63% de tudo que é produzido, todo o dinheiro do Brasil está na mão do 1% da população. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. Se a gente for pegar os 50% mais pobres da economia brasileira, 50% das pessoas mais pobres do Brasil, a gente tem aí que eles só têm 2% de toda a renda, de todo o dinheiro, de toda a riqueza que o Brasil possui. Isso aí mostra a disparidade de renda absurda que a gente tem no país. Esses dados pioraram principalmente durante e depois da pandemia. Então, a gente vai até ver como que estava a situação antes, que o Oxfam levantou, mas a gente teve uma piora disso. E não está sendo apenas um efeito isolado aqui no Brasil, a gente está tendo isso um efeito no mundo como um todo, né? Se a gente for pegar as 5 pessoas mais bilionárias, isso aí também já está na prévia do que o relatório está mostrando. As 5 pessoas mais bilionárias, a gente sabe, Elon Musk, Jeff Bezos, o dono daquelas grandes marcas de luxo como Louis Vuitton, Duty Free, os perfumes caros e tudo mais, eles saltaram de uma fortuna de 450 bilhões, mais ou menos, os 5 juntos, para agora 870 bilhões, ou seja, eles dobraram, quase dobraram as suas fortunas desde o final da pandemia. Então, a gente tem cada vez mais uma concentração de renda absurda, os ricos ficando cada vez mais ricos, os pobres ficando cada vez mais pobres, e isso precisa mudar urgentemente. Esse é um dos sinais que o relatório coloca, Débora. E o futuro todo mundo já conhece, o de cima sobe, o de baixo desce, já diriam as meninas, mas a gente tem aí, né, outras coisas que estão no radar aí de Davos, né, ou Davos. A gente tem outras coisas aí que estão nesse radar, que são mudanças climáticas, a inteligência artificial é algo que deve ser bastante discutido, e aí foi feito um relatório aí dos principais riscos, né, que a gente vai ter aí, que estão sendo discutidos nesse fórum, né, André, nessa semana? Sim, isso daí já é um relatório que foi colocado aí no último dia 10, mostrando aí quais são os principais riscos, né, principalmente para 2024, mas não só para 2024, para o futuro como um todo, né, porque eles estão mapeando o que poderia atrapalhar a economia, né, nos próximos anos, o que poderia atrapalhar a sociedade, na verdade, inteira nos próximos anos, né? E se a gente lembrar que os órgãos multilaterais, por exemplo, o Banco Mundial e o FMI, já estão pensando numa economia muito mais fraca esse ano, principalmente entre os países centrais, né, zona do euro e Estados Unidos. Então, a gente tem aí riscos aí muito grandes aí de recessão esse ano. Então, eles listaram aí quais são os principais riscos para a economia do mundo. O primeiro deles é desinformação e informação falsa. Se a gente for pegar, por exemplo, vídeos que estão saindo com inteligência artificial, né, a gente pode até perceber que esse vídeo é falso ou não, né? Mas para muita gente que não está familiarizado com a ferramenta, familiarizado com esse vídeo, eles podem ser facilmente enganados. A gente viralizou inclusive um vídeo de um apresentador famoso na Globo. Obviamente o vídeo era falso, mas conseguiram fazer o vídeo com a imagem e com a voz dele, falando uma reportagem aí sobre um desses jogos online aí, que na verdade é um caça-níqueis que acaba roubando o dinheiro de todo mundo, né? Então, você vê aí como que a inteligência artificial está ajudando na propagação de desinformação e informações falsas. E esse é considerado o principal risco econômico para o curto prazo e para o curto e para o médio prazo e que precisa ser atacado diretamente. Eventos climáticos extremos.
A gente está vendo essa onda de calor aqui no Brasil que aconteceu, uma onda de calor fora do comum, né? Agora já está um pouco mais normal, realmente. Em janeiro faz esse calor todo, né? Então a gente não está mais com aquelas temperaturas batendo recorde dia após dia, né? Isso aconteceu mais durante o mês de novembro e começo de dezembro. Agora já está um calor mais normal para essa época do ano. Mas a gente tem aí eventos climáticos que estão afetando e afetam a produção de alimentos. Isso aí pode causar diversos problemas no mundo, pode causar problemas de produtividade, então também é isso. Polarização social, né? A gente cada vez mais, né, vê conflitos aí, as pessoas se dividindo, a ascensão da extrema direita no mundo. Isso aí faz com que você tenha cada vez mais as pessoas se polarizando socialmente, então esse é um outro risco bem colocado aí no relatório. A cibersegurança, então a gente está tendo vários golpes, né? Aqui no Brasil o Banco Central é tão eficiente porque tanto golpe que aparece na praça que o nosso Banco Central acaba ajudando bastante, né, na segurança disso. Conflito armado entre países, isso daí está escalando muito rapidamente, né? A gente antes só tinha, quase não teve conflitos antes de 2021, né? Daí começa o conflito entre Rússia e Ucrânia, agora você já tem o conflito na faixa de Gaza, que pode se espalhar pelo resto do Oriente Médio, você tem aumento de tensões entre outros países também, então isso pode ser um grande problema social e econômico para o mundo a partir de 2024, já está sendo um grande problema, mas pode piorar ainda mais. Falta de oportunidades econômicas, inflação, muito devido aos problemas climáticos e conflitos, então também é algo que está no radar. Recessão econômica, que deve ser a realidade de muitos países aí no mundo nesse momento, e a poluição que também é um efeito, é o causador dos grandes problemas climáticos. Então esses são os 10 principais itens levantados aí nesse relatório do Fórum Mundial aí, sobre que a gente deve tomar cuidado e deve ficar atentos, né? Nada de novo, né, na verdade, né, mas eles levantaram esses itens aí como os principais problemas, percalços econômicos que o mundo deve viver, Débora.